No início da Primeira Guerra Mundial, um grupo de artistas, escritores e poetas de diferentes nacionalidades se reuniram para debater a participação dos seus países nos conflitos da guerra. Eles se sentiam culpados pela guerra, já que a arte, a filosofia e nem todas as ciências foram o bastante para impedir a guerra. Esses mesmos artistas intelectuais fundaram um movimento chamado Dada, o dadaísmo. Vamos falar hoje sobre o dadaísmo. Olha, até a escolha do nome foi um pouco louca, né? Reza a lenda que um húngaro chamado Tristar Tzara abriu por acaso o dicionário e encontrou a palavra Dada, que significa cavalo, cachorrinho. Bom, sei lá, não significa nada, significa apenas uma palavra infantil da França. Vale lembrar que os dadaístas tiveram grande influência do criador da psicanálise, o Freud. Eles introduziram ao movimento a teoria de que nem sempre o homem age por razões lógicas e sim por razões automáticas. Ou seja, o homem age sem pensar. Oh meu Deus, claro, né? Pode até parecer, comum, mas naquela época fez bastante barulho. Esse foi um dos grandes passos para o rompimento com o pensamento racionalista. Como já era de se esperar, em plena guerra mundial, o enfraquecimento da arte era inevitável. E o dadaísmo, coitado, tinha tudo para dar errado, né? Tinha como principal influência, o automatismo psíquico freudiano, radical para a época, como nós tínhamos já dito. E era o símbolo do derrotismo em plena guerra. Mas não foi bem assim, Não foi bem assim. No livro A História Social da Arte e da Literatura, Arnold Hauser comenta que o dadaísmo foi um fenômeno de grande protesto contra a guerra, pois fazia apologia à derrota e ao abandono da luta. O autor também afirma que a finalidade do movimento consiste em resistir à sedução das formas prontas e sem originalidade, aos clichês que falsificam e destroem a espontaneidade das expressões. O dadaísmo, tal como o surrealismo, com o qual concorda plenamente, é uma luta pela expressão direta e espontânea, ou seja, é um movimento essencialmente romântico. Então, gente, entre tantos artistas aí importantes que fizeram parte aí dessa vanguarda, nós precisamos destacar aqui apenas um, e este é Marcel Duchamp. Marcel Duchamp foi um pintor, escultor e poeta francês que se tornou cidadão dos Estados Unidos a partir de 1955. Mas por que Marcel Duchamp? Porque ele é a peça fundamental para o crescimento não só do dadaísmo, como de toda a arte conceitual. Ou seja, todo mundo fala de Duchamp. Duchamp é atual, é mestre, questiona, critica, enfim, Duchamp é filosofia da arte. Então vamos fazer um teste? Na sua sala ou na sua classe, se você for professor, melhor ainda, na sua classe, Reúne as pessoas aí e mostra essa figura. Veja qual vai ser a reação dessas pessoas. Qual o impacto visual que vai causar nessas pessoas. Olha, logo de cara, com certeza, ou eles vão rir da sua cara, ou eles vão ficar nervosos aí pela perda de tempo, Mas tenta explicar que essa é uma arte muito famosa no mundo todo, e está em todos os livros didáticos, do mundo inteiro. Olha, se você explicar direitinho e essa galera compreender o conceito, cara, eles não vão ver o mundo como antes. Pois é, porque foi assim comigo, quando eu comecei a entender o conceito do Duchamp, cara, eu comecei a ver a arte de uma outra forma. Olha, essa escultura parece até ser fácil de ser reproduzida, mas não é não. Eu vou contar a historinha dela para você. Certo dia, Duchamp, no meio de uma bagunça de objetos velhos, percebeu que aqueles objetos colocados de maneira diferente poderiam gerar um tipo de composição artística. E foi com essa ideia que Duchamp viajou para os Estados Unidos, Nova York, onde ele encontrou aquela turma dele e para aí debater alguns assuntos, algumas questões de arte. Daí ele liga para sua irmã, e pergunta sobre os objetos, aqueles objetos velhos. Mas ela diz que
de fato jogou fora. Duchamp ficou triste, né, com a notícia. Daí você deve estar perguntando, pô, esse cara é louco, né? Por que ele não refaz aqueles troços, né? Eram só objetos velhos, sem uso, um por cima do outro. Sim, ele até poderia fazer, mas não seria o mesmo conceito. Talvez não seja a arte de Duchamp que é debatida até hoje, e sim os conceitos, né, o significado daquilo. São os conceitos de Duchamp que questionam o que é realmente belo. A escultura, né, a roda de bicicleta que eu mostrei para vocês, desafiou as ideias da arte tradicional, contrariando as preciosas e intocáveis obras de arte. Duchamp chamou esse conceito de ready-made, que quer dizer objetos prontos. Temos ali algo pronto. Porém, vamos fazer uma composição dessas coisas prontas, uma nova composição, certa reorganização, uma bagunça organizada. Por que estamos fazendo isso? Quais são os argumentos? Quais são os valores embutidos nessa reorganização desses objetos? A ideia de usar um objeto comum do cotidiano era também uma forma de aproximar a arte das pessoas mais simples. E desde então, o exercício de tirar um objeto comum do seu cenário habitual e colocar num outro cenário influenciou inúmeros artistas. LHOOQ. Essa é a mais importante obra de Leonardo da Vinci, a Mona Lisa. Só com detalhe, de bigode e de barba. Duchamp zoa a Mona Lisa colocando bigode e barba na obra, cara. E não para por aí, né? A sigla LHOOQ seria Ela Tem Fogo no Rabo. Gente, desculpa, mas é a tradução, Ela Tem Fogo no Rabo. Agora imagina isso em 1917, que furdúncio foi isso, cara. Que loucura que foi isso. E para finalizar, o clássico dos clássicos, né? A fonte de Marcel Duchamp. Foi no mês de abril de 1917, junto aos seus amigos em Nova York, numa loja de eletrodoméstico, que Duchamp teve uma grande ideia. Duchamp compra um urinol numa loja de material. Seus amigos ficam aí loucos. Tratava-se de um simples urinol, né, branco, mas mal sabia Duchamp que essa seria sua grande obra de arte, que ia repercutir o mundo todo. Como sempre, buscando constranger o mundo das artes, ele levou o urinol ao seu ateliê e colocou de cabeça para baixo e escreveu numa das suas bordas externas R. Mutt, 1917, batizando de A Fonte. Jean Clark, considerado um dos maiores críticos de arte, diz que Mutt quer dizer imbecil, contrariando o próprio Duchamp, que dizia que Mutt era uma homenagem aos personagens em quadrinhos, né, chamado Mutt Jeff. Calvin Tonks, o biógrafo de Duchamp, acha que a fonte representava uma visão pessoal do autor à mulher, comparando a mulher a um recipiente de líquido masculino, né? É um conceito que é de acordo com os futuristas italianos, né, que comparavam a mulher com um tipo de urinol de carne. Meu Deus, é triste, né? No entanto, a aplicação mais relevante é que o pseudônimo Mutt se deve ao fato de que o Duchamp ia participar do comitê, né? Ele ia ser jurado. Ele não poderia ser jurado da sua própria obra, né? Então ele inventou um nome lá. E esse nome foi Mutt. Enfim, a genialidade do Duchamp conseguiu transformar um simples urinol numa polêmica obra de arte, odiada por um e amada por outros, né? Há quem diga que a peça original, por ser rejeitada pela Sociedade de Artistas Independentes de Nova York, nunca existiu. Já outros dizem que a peça original, com a assinatura do artista, continua na loja de material e não sai de lá por menos de 36 milhões de dólares. Enfim, em 1999, a Tate Gallery pagou 1 milhão de libras por essa obra. E isso é verdade, tá? Isso é verdade, tá? Isso pode acreditar. Duchamp acreditava que a arte era imprevisível e acidental, e que a beleza era interna. Ele declarou de maneira retrospectiva, em 1961, que suas escolhas eram baseadas na
ausência plena do bom gosto. Era de maneira acidental que suas obras eram vistas como algo belo, até por ele mesmo. Agora, de fato, depois dos handmades de Duchamp, a arte nunca foi a mesma, né? Ele mudou tudo, ele realmente revolucionou, né, o mundo da arte. Bom, gente, é só isso por hoje. Não se esquece de se inscrever no canal. Fica comigo, tá? Tchau!